dos humanos, ela é basicamente sustentada por uma cadeia de agricultura que é baseada em organismos transgênicos. E existem aí uma série de fatores que estão relacionados à agricultura transgênica. E aí agora eu queria abrir o espaço para vocês aí, para vocês me falarem algumas vantagens e desvantagens da utilização de organismos geneticamente modificados. Hoje o nosso primeiro debate vai ser isso daí, depois a gente vai começar a entrar a falar mais de aspectos mais específicos em relação ao que é ética e moral. Quem pode me falar aí alguma vantagem e desvantagem de se utilizar alimentos transgênicos? Pode falar aí, porque eu vou só abrir uma janela aqui para ver se diminui esse eco que está batendo aqui. Vamos lá, pessoal. Alguma desvantagem de se utilizar alimentos transgênicos? Quem pode me dizer? Eu falei de uma vantagem, né? A vantagem é conseguir produzir o máximo de alimentos em menor espaço possível. E desvantagem que existe dos transgênicos? Quem sabe me dizer alguma? Yasmin, você está aí? Tô. Diga lá, Yasmin. Eu não sei não, professor. Como assim você não sabe? Tem que saber, ué. Você come alimento transgênico? Qual seria a desvantagem de se alimentar de alimentos transgênicos? Você come alimentos transgênicos todos os dias, hein? Todos os dias você está comendo alimentos transgênicos. Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu vou falar. Pode falar. Os problemas de saúde, como muitos hormônios, sei lá, ou problemas de saúde, feitos por todos esses produtos que eles aplicam nas plantas, podem ser uma desvantagem? De certa forma, sim, né? O que acontece muitas vezes com esses produtos, na verdade, com esses organismos geneticamente modificados, são utilizados uma série de tipos de defensivos agrícolas que só são adaptáveis a ele. E muitas das vezes esses produtos eles são maléficos à saúde. Inclusive, esse exemplo que eu dei da soja é um dos maiores que tem, né? O glifosfato ele é cancerígeno, né? Então ele cria uma série de doenças metabólicas, não necessariamente hormonais, mas doenças metabólicas de fígado, rins, coração, né? E isso acaba impregnando todo o meio ambiente, né? Porque você utiliza toneladas e toneladas de defensivos agrícolas para conseguir fazer com que essa produção seja aumentada. Então essa é uma dos grandes problemas que você vai ter quando você está falando de organismos geneticamente modificados, né? Como que funciona toda essa cadeia produtiva ao redor dele. Isso é uma desvantagem. Alguém consegue pensar em alguma outra desvantagem Eu acho que é a perca de biodiversidade. A perda da biodiversidade, ela está ligada a qualquer tipo de monocultura, né? O que é monocultura? É aquele tipo de agricultura onde você tem apenas uma espécie, né? Então, lavoura de soja, lavoura de milho, lavoura de sorgo, lavoura de algodão. Qualquer tipo de lavoura, ela por si só, ela acaba impactando com uma perda de biodiversidade, porque você tem que tirar toda aquela cobertura vegetal e depois fazer o quê? Substituir por uma única espécie. Então você tira um monte de espécies e coloca uma única espécie. Então isso é perda de biodiversidade. Não necessariamente isso está relacionado à produção de transgênicos, né? Mas tem, né, como hoje em dia a tecnologia permite eu fazer uma agricultura, né, com uma produtividade tão grande, então o avanço da agricultura ela impacta a biodiversidade, mas não necessariamente o fator dos transgênicos. Mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez não tenha passado na cabeça de vocês. Se não existisse alimentos transgênicos, seria muito mais difícil viver no mundo de hoje, tá? Seria muito mais difícil porque a produtividade provavelmente não seria tão grande. Então, se eu tivesse menos alimentos no mercado, provavelmente ele seria muito mais caro do que é hoje. Então, talvez, né, eu teria mais pessoas passando fome porque menos pessoas iriam conseguir comprar comida. E, por outro lado, existiu um outro problema que aconteceu aí, tá?
que para eu conseguir produzir e ter uma lavoura de transgênicos, não é qualquer pessoa que consegue manter uma lavoura de transgênicos. É preciso de ter muito, muito, muito dinheiro. A terra já é caro, mas não basta ter terra para poder ter uma lavoura de transgênico. Você precisa de ter dinheiro para comprar esses insumos. Então, o transgênico ele foi primordial, ele foi assim muito importante para poder expulsar o homem do campo, né? Os pequenos produtores, aquela chamada agricultura familiar, ela não consegue competir com a indústria dos transgênicos. Ela acaba sendo jogada para fora, né? E aí acaba tendo que ir para as grandes cidades, vira um problema social muito grande, porque as cidades não têm capacidade de empregar essa quantidade de pessoas que estão saindo do campo, né? Então existe realmente uma série de problemas envolvidas aí. Então é por isso que é muito importante estudar bioética, porque o avanço tecnológico, por um lado, ele facilita e permite que a gente viva, né, no planeta que nós estamos. Mas, por outro lado, o avanço tecnológico ele também pode trazer danos, né, significativos, e a gente vive esses danos, né? A gente não para pensar isso todos os dias, mas isso acontece todos os dias nas nossas vidas. Então, agora entrando mais diretamente no assunto de bioética, eu vou conversar com vocês aqui um pouco a diferença de dois conceitos principais que a gente trata dentro da bioética. Um deles é chamado de ética e o outro é chamado de moral. Alguém aqui que está nessa sala, em vez de eu falar alguém, eu vou chamar o nome de uma pessoa logo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Raquel Ramos, tá aí, Raquel? Raquel, alô Terra, chamando Raquel. 1, 2, 3. Não, sem problema, Raquel. Raquel, você é uma pessoa antiética? Eita. Silêncio. Deixa a Raquel pensar. Você é uma pessoa antiética, Raquel? Um, dois. Agora vai. Você é uma pessoa antiética? Às vezes você é uma pessoa antiética, Raquel. Que bonito, hein? Tá vendo? Momentos de revelação. Estamos aqui hoje, dia 21/5, 7h46 da manhã, descobrimos que a Raquel é uma pessoa antiética. Às vezes, né, Raquel? Às vezes. Mas eu tenho certeza que a nossa colega que acabou de entrar aqui, Stephanie, é uma pessoa diferente, não é, Stephanie? Liga o microfone aí, por favor. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Stephanie, eu sei que você está aí porque você acabou de entrar na sala. Liga esse microfone aí. Cri, 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 cri. Stephanie, você tem microfone, Stephanie, para de fugir. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Stephanie, se você não falar, eu vou te tirar da sala. Dou-lhe 3. Está fora da sala a Stephanie. Não está participando. Vamos lá. Próxima pessoa. Élica Silva. Élica Silva, vou te fazer uma pergunta, Élica. Diz aí para nós se você é uma pessoa ética ou você não é uma pessoa ética. Eu acho que eu sou uma pessoa ética. Olha só, mais mente, hein? Eita ferro! Mais em mente, né? Pessoal, vamos conversar. Primeira coisa, da onde surgiu essa palavra ética? Ética significa caráter, ethos significa caráter, né? O ser humano, para ele conseguir ter uma relação, tá, com outro ser humano, o caráter ele é extremamente fundamental. O caráter da pessoa é extremamente fundamental. O caráter é aquilo que te traz confiança. Quando você está falando com uma pessoa mau caráter, não é, você está querendo dizer o seguinte,
porque aquela pessoa não é uma pessoa confiável. Não é isso que quer dizer uma pessoa mau caráter, tá bom? E o que é uma pessoa que não tem ética? Uma pessoa que não tem ética é uma pessoa que você não pode confiar, porque as regras que foram estabelecidas na sociedade, ela não costuma seguir essas regras. E aí eu fiz uma pergunta para a Raquel falou, eu acho que às vezes eu não sou tão ética. Cara, é plenamente aceitável você não ser ético às vezes, assim, não é uma coisa que deveria acontecer, e existem determinados momentos que ser antiético é extremamente grave, mas é praticamente impossível você andar dentro das regras o tempo inteiro, né? É praticamente impossível, né? Se você for parar para pensar, por exemplo, quando você tira a carteira, né? Você tira a carteira, tá lá 60 por hora, não é? A lei está dizendo que aquela via você tem que andar a 60 por hora. Pô, eu andei a 61 por hora, né? Pô, foi sem querer, eu estava lá o tempo inteiro segurando o carro, para o carro não passar de 60. Então quer dizer que a partir daquele momento eu deixei de ser uma pessoa ética? Não, não é bem assim que as coisas acontecem, tá certo? Né? A ética, ela é uma parte da filosofia onde se discute, né, o convívio social e para que ele seja o mais proveitoso possível. E uma coisa interessante é que a ética, ela é um bem comum que nós todos temos, tá? Então, aquilo que a gente entende por ética, muitas vezes a gente não discute, mas você sente, você entende o que é ética. Por que a gente veste roupa, não é? Por que a gente tem uma série de hábitos, não é, que eles são super importantes para poder ter uma vida harmoniosa na sociedade? Uma das coisas um dos exemplos que eu costumo falar na sala de aula é a relação, por exemplo, do namorado, né? Namorado e namorada. Se um chifrar o outro, tenho certeza que provavelmente quem foi chifrado não vai gostar, a família da pessoa que foi chifrada não vai gostar, não é? Isso é contra a lei? Chifrar alguém é crime? Não, não é crime, tá? Mas é reprovável? Sim, é reprovável do ponto de vista ético, tá bom? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é a moral, tá? Moral e ética são extremamente parecidos. Nos dois casos, nós estamos falando de comportamentos e de regras de comportamentos dentro da sociedade. No caso da moral específica, o que a moral ela diferencia da ética, né? Eu posso dizer para você que roubar, não é antiético em qualquer sociedade humana que se conhece. Eu não conheço nenhum local no mundo onde que roubar, né, subtrair o bem de outra pessoa, não seja uma atitude reprovável, tá bom? Entretanto, eu posso falar que ter uma esposa na sociedade ocidental onde nós vivemos, né, no lado ocidental, é uma coisa que é estabelecida, que é a forma correta de se viver. Mas se você for para o Oriente, existem regiões lá onde um homem tem várias esposas, né? Os árabes, eles aceitam esse tipo de comportamento, né? Então perceba que aqui a relação monogâmica e a relação poligâmica, né? Monogâmica apenas um parceiro e poligâmica vários parceiros, né? Ela é um pouco relativa, dependente da região para onde você vai. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é isso que diferencia a moral da ética, tá? A moral, ela acaba sendo um componente da ética, né? Então a moral, ela sempre está além de existir uma conduta que seja reprovável, essa conduta ela varia um pouco de pessoa para pessoa. Normalmente quando eu estou falando de uma questão antiética, né, eu estou falando de uma questão que ela é mais global, né? Em qualquer lugar do mundo ela seria reprovável, porque senão fica muito difícil, né? Você discutir bioética, discutir ética na ciência e ter que adequar isso a cada local, né, onde existe ser humano, a moral de cada uma dessas pessoas. Então, por isso que é importante definir esses dois conceitos. Em alguns momentos a gente vai ver, isso é antiético? Isso é imoral? Às vezes, né, não, né, porque às vezes a cultura permite esse tipo de comportamento, entendeu? Então esse é o primeiro passo que nós vamos falar. E por que a bioética começou a ficar importante? A bioética começou a ficar muito importante na sociedade moderna a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, como eu estava falando para vocês, os grandes avanços tecnológicos, a maioria dos grandes avanços tecnológicos que nós temos, normalmente eles acontecem durante grandes guerras. Então, na Segunda Guerra Mundial, eu tinha lá o Hitler, né, e o Hitler ele era